Então, vamos àquele momento que a gente estava guardando a cerejinha desse bolo. Recentemente, a gente tem visto muita movimentação no mercado aqui em Pernambuco, falando da questão do sindicato. O sindicato é muito combatido por uns, é muito apoiado por outros, é dividido, certo? Porém, a gente sabe, um grande abraço para a Valquíria também, nossa diretora também. Então, assim, a gente sabe da importância que o sindicato tem. Quem está de pé sabe da importância do trabalho do nosso amigo Isaquiel. E eu queria que ninguém melhor que ele para falar, para representar, para mostrar realmente o que acontece no sindicato. Tá? Gostaria que Isaquiel deixasse tudo bem claro, bem limpo, porque se for o caso, como eu falei, eu posso editar esse vídeo, separar ele em partes e a gente fazer a divulgação das falas separadas, tá? Então, Ezequiel, primeiramente, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando. Você sabe que pode contar com as associações, sabe que a Associação de Bombeiros Civis de Olinda está contigo e tu sabes que não é fácil, a gente quando assumiu sabia que não é fácil também, não é fácil. Mesmo assim a gente se propôs, né? A gente se propôs. E hoje a gente tem Ceciliano. Vou falar direcionado ao Ceciliano porque os demais estão mais próximos, o pernambucano já conhece a realidade. Hoje a gente tem um movimento nunca visto em Pernambuco. A gente tem associações e sindicato andando juntos. Nunca visto em Pernambuco. Sempre foi aquela briga de gato e rato, retrocedendo, freando o crescimento da categoria, e hoje a gente consegue ter isso. Tá? Graças à gestão do Ezequiel, graças à sensibilidade das associações que aqui estão presentes. Então, Ezequiel, a fala é boa, e sem medidas e sem papas na língua, cai para dentro. Bem, vamos lá, gente. Sindicato, né? É o tema mais polêmico, eu acho, que de todo o estado de Pernambuco. Esse nome sindicato, ele é desejado, né, por muitos. E até hoje eu venho sempre dizendo a alguns, eu queria saber, no fim desse arco-íris, onde é que tem o pote de ouro. Porque até agora ainda não encontrei. Garimpei, mas ainda não encontrei. Né? Vocês estão abertos aí, tá, gente? Se eu estiver falando aí, vocês podem fazer alguma pergunta direcionada e não tem problema algum, estou aqui para responder. Tá todo mundo ouvindo aí direitinho, tá? Ok. A gente já vem com essa luta do sindicato desde 2019. Em 2019 a gente conseguiu implantar a nossa diretoria, né, com muito suor, com muito descrédito, né, muito descrédito, tanto da categoria quanto de muitos profissionais que achavam que nós não íamos conseguir. Tivemos uma luta para a gente fazer a filiação do nome Isaquiel Silva, né, à Receita Federal. Tivemos uma resistência muito grande. Aí vai dizer, por que teve essa resistência, Isaquiel? Porque alguém foi lá dentro da Receita Federal, isso eu estou falando com provas, tá? Tudo que eu falar aqui eu tenho provas, documentos que comprovam isso. Então é o seguinte, a gente começou a trabalhar e tentamos vincular o nosso nome ao nome do sindicato na Receita Federal e começamos aí com uma briga muito grande, uma resistência muito grande, e a gente levava as documentações, que as documentações eram legais, estavam corretas, mas toda vez que chegava em determinada pessoa dentro da Receita Federal, dizia que essa documentação estava errada. Como essa documentação era enviada em uma via só, e eles ficam com a via para avaliação, eles só davam deterimento que não tinha passado.
mas nunca dizia o porquê. Interessante, né? E aí a gente continuou tentando, os advogados vendo as documentações, não, tá tudo ok, até que certo dia o nosso contador foi com um policial federal, né, para vocês verem onde até chegou para a gente conseguir vincular o nome Isaquiel, presidente do sindicato, à Receita Federal. Até que a gente chegou lá na Receita Federal com o policial federal, e o policial federal questionou o mesmo que estava recebendo essa documentação, porque não estava correto essa documentação. O mesmo respondeu, disse que não estava correto e disse o porquê. Na hora que ele disse o porquê, a gente, um dia antes, a gente tinha dado entrada nessa documentação com 2 vias, feito essa pessoa assinar as 2 vias. Uma via ele comeu e a outra via estava conosco. E quando ele disse, não, por conta disso e isso, a gente mostrou a documentação que tinha aquilo que ele estava pedindo, né? E aí a gente entrou, o policial federal entrou de frente e foi lá e disse, olha, o que é que está havendo aqui? O que é que está havendo que não pode ser vinculado o nome dessa pessoa? Onde é que está o problema? E a gente quer entender. E aí entrou aí o pessoal da supervisão do cidadão, né? E disse, olha, pessoal, aconteceu algum problema, chamou o policial federal junto com o contador lá para dentro e conversando com eles, disse que fosse no outro dia, que no outro dia ia dar entrada. E graças a Deus foi dado entrada e aí conseguimos vincular o nome na Receita Federal. Gente, dias antes, alguém tinha me falado, não sei, Douglas, se posso citar, eu acho que, não sei se eu posso citar, certo? Mas eu não vou recitar nome, mas eu vou citar a posição, e aí todo mundo do estado de Pernambuco já conhece a história, então já vai ter um direcionamento legal. Alguém hoje que está representando uma determinada federação dentro do estado de Pernambuco, certo? Desculpem, gente, eu não tenho papo na língua, então sou um cara que vai falar a verdade. E a categoria, ela tem que entender. Oi? Eu não faço nem ideia de quem seja. Pronto. Então, essa pessoa hoje que está representando a Federação FENABSE aqui dentro do estado de Pernambuco, ela estava por trás dessa situação, inclusive conversando comigo dias antes, dizendo que eu não desse entrada na Receita Federal, pois eu não ia conseguir vincular, e se eu vinculasse, conseguisse vincular o nome à Receita Federal, gente, ele trabalharia junto conosco, quando isso hoje não acontece. Né, gente? Como todos aqui entendem. Então, o cidadão tentou entrar com um processo arbitrário representando contra Isaquiel Silva, que tinha conseguido passar o seu documento na Receita Federal junto ao Ministério Público do Trabalho. Chegando ao Ministério Público do Trabalho, foi recusado de imediato e arquivado o pedido do cidadão, certo? Pois viram que era uma briga, nada mais, nada menos, política por vaga e posição de presidência de sindicato, né? A gente sabe que sindicato ele tem uma postura política, eu acho que o Siciliano aí, mais do que todo mundo conhece isso, tem uma posição política muito, mas muito aflorada, né? E que se souber explorar bem isso, a categoria ela só tende a crescer, né? Junto com outros órgãos, a gente só tende a crescer. E aí, gente, começou a nossa briga judicial, né? E aí, essa pessoa conseguiu se filiar a determinada federação chamada FENABSE. Isso não é de esconder de ninguém, até porque quem quiser entrar aí no processo, só entrar no TST, né? Tribunal
Superior do Trabalho e vai ver lá o nosso nome sendo implicado em denúncias sem fundamento, assim a própria Justiça determinou, né? E começou a briga judicial em 2019, atrapalhando assim o trabalho do sindicato e desenvolvimento da categoria dentro do estado de Pernambuco. Foi colocado na Justiça e aí a gente fez toda a nossa defesa, apresentando documentações, e isso eles informando que a gente não tinha legitimidade de representação legal da categoria, né? Pois a documentação existia falsificações, certo? Isso é o que diz o processo. E foi levado para a Justiça, passou 2019, 2020, 2021 e saiu no final de 2021, dia 28 de novembro de 2021, a sentença da Justiça em deterimento ao nosso favor, certo? Dizendo que não tinha visto nenhuma ilegalidade. E aí eles questionam e diz que não foi julgado o mérito. Para quem não conhece o que é o mérito, mérito é nada mais, nada menos, gente, que o que é falado, narrado pela parte que está acusando. E aí não foi julgado realmente pelo mérito, e o juiz disse que ia julgar, houve o dia do julgamento, da audiência, o juiz disse que não ia olhar mérito de ninguém, nem de A, nem de B, não foi só de lá, tá? Não olharam também o nosso mérito, mas foi julgado por documentações, certo? E pelas documentações, o juiz entendeu que não existia ilegalidade. E aí vem outra briga judicial. Isso em 2021, 28 de novembro de 2021. Ao chegar em dezembro, tivemos novamente um outro processo de embargo da sentença judicial proferida pelo juiz, né? A sentença foi pedido embargo pela FENABES, que hoje é representada pelo senhor Eduardo Silva, no estado de Pernambuco. Eita, terminei dando nome, né? Mas vamos lá. Né? Foi embora, agora foi. Então é o seguinte, por Eduardo Silva, então foi colocado isso, né? Novamente esse embargo, jurando eles que o juiz iria aceitar essa determinação deles pelo embargo, dizendo que o juiz não tinha feito vistas da documentação corretamente, que ele novamente olhasse a documentação e julgasse o mérito, aquilo que está sendo acusado, não as documentações, tá? E a gente fez novamente a defesa em cima disso aí. Graças a Deus temos um corpo jurídico bastante competente, junto com o pessoal da parte contábil, bastante competente. E aí todos fizeram a defesa, mandaram para a Justiça, e agora, dia 24, saiu de novo a nova sentença da Justiça, dizendo que de forma nenhuma viu ilegalidade, né? Viu ilegalidade. Quanto a isso, a gente postou, né, a documentação em várias redes sociais do sindicato, tanto Instagram, Facebook, está todo mundo aí para ver. Fiquei muito surpreso ao saber que o pessoal do outro lado disse que o juiz ele está viajando, né, e que ele não tinha a prioridade de julgar porque era uma ação de Recife. Gente, isso é questão de conhecimento jurídico. Isso não está no meio de uma favela ou no meio de um bar de beira de esquina. Isso está dentro do judiciário, está dentro do judiciário de Pernambuco. Então, qualquer juiz de qualquer parte de Pernambuco, ele pode sim julgar e determinar o que é certo e o que é errado. Isso não influi
certo? Se eu tiver errado, pessoal, por favor, me corrijam, certo? Mas isso não influi na decisão judicial em cima de uma documentação legítima, né? Então, o que acontece? Novamente, fomos absolvidos e a federação foi condenada a pagar R$5.000, certo? Está aí no processo, eu postei para todo mundo ver. R$5.000 da parte dos nossos advogados, né? De custas dos nossos advogados, né? Então, gente, inclusive a federação, ela informa, gente, que ela não tinha dinheiro para pagar no processo e aquele negócio todo. E o nosso setor jurídico identificou um cheque, né? Que foi depositado e foi descontado um determinado valor que cobria muito bem o valor ao qual eles foram condenados, né? E o juiz disse: não vejo ilegitimidade, aliás, não vejo ilegalidade, né? E reconhece de novo, pela segunda vez, a legitimidade do sindicato e da representação legal da categoria, que é hoje a diretoria, que é formada por nós, certo? Então, por que a gente está vendo falar isso? Isso é tão cansativo e repetitivo, né? Porque, gente, não há desenvolvimento da categoria sem uma representação. Sem representação do sindicato, sem representação das associações, sem a representação que é uma forte ajuda e uma forte representação que é do Conselho Consultivo, né? A frente parlamentar. Então, não há. Então, devemos hoje abrir os olhos e vermos, isso é um conselho que eu estou dando, tá? Quem realmente hoje trabalha em favorecimento da categoria, tá? A gente precisa ter um foco, um foco em determinada situação. Por exemplo, qual é o foco da categoria? Ser reconhecido principalmente na área trabalhista. Hoje a gente tem aqui no estado de Pernambuco, na última vez que nós fizemos um censo, em 2019, tínhamos 37 mil profissionais, 37 mil pessoas formadas. Lembrando, formadas. Mas, em detrimento dessas 37 mil pessoas, nós tínhamos 5% trabalhando de carteira assinada, de CTPS assinada, reconhecimento, com reconhecimento legal. Então, hoje, a gente precisa o quê? Trabalhar junto, reconhecer quem realmente está aqui para trabalhar, que são as associações, que é o sindicato, que é a frente parlamentar, que cada um dando as mãos a gente vai chegar aonde realmente a gente necessita, né? Parar com essas picuinhas de brigas, de brigas isoladas, de dizer que Isaquiel tem medo ou está com medo, por isso que postou a documentação, né? Eu vi até um boato que chegou até o meu ouvido. Disse lá que tu estás com medo, por isso que tu botasse a documentação. Não, gente, eu preciso ser transparente desde o início. Eu disse isso, Douglas, e afirmo, desde o início nós somos transparentes, nós não escondemos nada de ninguém. Desde o início nós apresentamos documentações que comprovam tudo isso que nós falamos. Eu estou errado, Douglas? De forma nenhuma, de forma nenhuma. A gente comprova com documentações, a gente comprova com tudo que a gente fala e que nós fazemos. Hoje o sindicato ele vem trabalhando de uma forma constante. Em 2018 para 2019, conseguimos a aprovação de uma lei municipal, né, 18682, né, do município de Recife, ao qual ela tem ainda que fazer alguns ajustes, que é realmente a de obrigatoriedade de contratação de profissionais no município, certo? Conseguimos passar essa lei, mas precisa de uma emenda parlamentar, e na época o nosso vereador, que a gente estava ajudando nessa parte de montar essa documentação, ele retirou essa obrigatoriedade para conseguir passar pela prefeitura e ser
votado a favor, sem veto, e a gente combinou de logo após a gente fazer uma emenda parlamentar para dar essa obrigatoriedade, tendo em vista que passando não teria mais como voltar atrás a lei. Mas, infelizmente, o vereador perdeu, né? E aí a gente ficou sem essa ponte, né, que a gente tinha dentro da Câmara de Vereadores, e hoje estamos buscando mais uma ponte para que isso seja feito para a categoria. A gente vem fazendo e vem trabalhando da forma que a gente está podendo. Lembrando que o sindicato não recebe ônus algum de ninguém da categoria. Lembrando isso bem claro. Todos os ônus estão vindo da diretoria. Vem de Isaquiel, vem do trabalho e do esforço de Isaquiel. Hoje Isaquiel está afastado dos seus trabalhos, do seu trabalho como bombeiro civil, pois o mesmo, como representação de categoria, as empresas não aceitam, até a própria legislação não aceita que a gente continue trabalhando, mas sem trabalho em favorecimento da categoria. Como hoje Isaquiel ele não tem nenhum recurso vindo da categoria, a gente precisa trabalhar. Então, hoje eu me desdobro em 2 empregos para pagar advogados da categoria, que é advogado que a gente tem, me desdobro para pagar a parte contábil, me desdobro para sair para resolver isso e aquilo, e ainda temos para que conseguir melhorias para a categoria. E quando a gente vai conseguir, né, isso aí agora falando também, agora há pouco nós procuramos uma instituição chamada ali na Conta da Boa Vista, deixa eu ver aqui como é o nome da Grau Técnico, certo? Para a gente fazer uma parceria para os profissionais da categoria terem descontos grandes, para poder ter formações melhores, porque sabemos que o bombeiro civil ele precisa de formação, né? A gente sabe que ele precisa de formação, né? Bombeiro civil é uma formação básica, mas sabemos que ele precisa de outras formações para que chegue a trabalhar realmente no mercado, para chegar a adentrar no mercado de trabalho. Correto, pessoal? Então, isso aí a gente tem ciência disso aí. Estão ouvindo, pessoal? Congelou aqui a imagem. Não, perfeitamente. Então, veja só. Então, precisamos disso. E a gente passou uma tarde toda tentando fazer essa parceria. E ao chegar em casa, a parceria foi desfeita. Essa parceria seria desde a parte da parte técnica, a parte profissionalizante e a parte agora que eles vão ter faculdade, certo? E formação de 2º grau para qualquer pessoa. Então a gente ia pegar todos esses descontos para trazer para a categoria, porque a gente sabe que a nossa categoria tem muita gente que não tem o 2º grau. A gente sabe que a nossa categoria tem necessidade de formações, tanto profissionais como técnicas. E a gente em buscar isso, e essa melhoria, quando a gente chega em casa, a gente tem uma notícia que o representante da FENABS, do estado de Pernambuco, né, queimou a nossa instituição, uma instituição que representa a categoria dentro do estado de Pernambuco, dizendo que não poderia vincular essa imagem do grau técnico com uma instituição ao qual não representava a categoria. Isso já tinha saído a audiência, gente, de 2021. Isso foi depois da audiência, porque eles entraram com embargo e acharam que a gente ia parar, e a gente não parou de trabalhar, fomos à busca. Mas aí fica muito difícil a gente conseguir trabalhar com empecilho de pessoas que querem atrapalhar, não Isaquiel, deixando isso bem claro, não está atrapalhando não Isaquiel, não está atrapalhando não a diretoria, porque nós estamos fazendo nosso trabalho, mas sim está atrapalhando a categoria e deixando com que a categoria cada dia fique a mercê, certo?
deixando a categoria sem desenvolvimento por mero capricho. Vamos ser bem sérios. Né? Não é só um desabafo, eu estou falando aqui realmente aquilo que realmente acontece. Certo? Que está acontecendo dentro do nosso estado. Então precisamos, hoje, colocar um foco. O que é que nós queremos? Nós, como categoria, quer o quê? Antigamente a tábua de salvação era um órgão. Não era isso, Douglas? Não era isso, Alisson? Perfeitamente, perfeitamente. Era um órgão que representasse a categoria, que tivesse necessidade, tarará. E hoje, que tem? Qual é o problema hoje? A tábua de salvação ela vai migrando de acordo com que se consegue aqueles objetivos. A tábua de salvação era o órgão representativo, se teve o órgão representativo, se passou a tábua de salvação para a carta sindical e assim rapaz, sucessivamente. Aí o que acontece? A gente deu entrada na nossa carta sindical e ainda está em trâmite. Temos protocolo, mas ainda está em trâmite. E ainda temos um empecilho de dentro do próprio pedido, a gente tem que fazer defesas, porque a gente está respondendo processo. Porque a gente responde processo pelo próprio Ministério do Trabalho, onde a gente entrega o nosso pedido, né? Que hoje não é nem Ministério do Trabalho, hoje é Economia. Né? Então, a gente tem que estar dando ainda essa justificativa, então atrapalhando sempre a categoria. Aí, a carta sindical era o grande problema, não era isso, Douglas? Aí, o que foi que nós fizemos? Conseguimos filiar o Sindicato de Bombeiros Civis à FECONEST, que é a mesma federação que representa a FEComércio, para que, em detrimento disso, a gente conseguisse desenvolver o quê? A parte patronal da categoria, né? Para que juntos nós venhamos a conseguir a CCT tão sonhada do estado de Pernambuco, né? Inclusive, uma CCT que, meu Deus do céu, muita briga por essa CCT. Uma CCT que está vindo lá da Bahia, né? Implicada dentro do estado de Pernambuco, ao qual a gente sabe que isso é territorial, é por estado, então não pode uma CCT de outro estado entrar em outro determinado estado, tendo uma representação legal da categoria. Não pode. E aí empurraram o goela abaixo, né? Inclusive, para gerar uma CCT, né? Se eu tiver errado, viu, Siciliano, por favor, me diga. A CCT, para ela ser deliberada, precisa de quê? Precisa de uma convenção, precisa de chamar a categoria, né? Fazer o chamado da categoria para fazer uma votação, né? Precisa ser colocado em diário oficial, precisa ser colocado em jornal de grande circulação, para que isso venha ser gerado. Correto, Siciliano? E como é que essa federação implica dentro do estado de Pernambuco uma CCT ao qual tu fosse convocado em alguma vez? Algum de vocês foram convocados aqui do estado de Pernambuco? Acredito que ninguém teve convocação nenhuma. Então, se não teve essa convocação para deliberar o devido salário, o piso salarial, como é que essa CCT, hoje tem representação legal dentro do estado de Pernambuco? Aí a gente traz a ilegalidade, né, e a imoralidade do que está sendo acontecido aqui dentro do estado de Pernambuco por essa federação. Não estou aqui para denigrir imagem de federação ou de representante de federação. Não, de maneira nenhuma. Ao qual era para nós estarmos trabalhando juntos. Mas em momento nenhum, o sindicato atual, a gestão atual foi procurada por nenhum dessas pessoas para vir conversar conosco, para que nós pudéssemos fazer aliança. Em vários, vocês são testemunha, quem é daqui do estado de Pernambuco. Eu acho que Siciliano deve estar lá no grupo também. Eu acho que é Siciliano que está no grupo. É Siciliano, né? Pronto. Deve ter visto que por várias vezes eu convoquei
a representante da federação para que nós nos aliássemos para parar com essa quebra de braço. Não é porque Isaquiel está com medo, não. Não. A nossa gestão ela não tem medo, porque nós não temos rabo preso, não temos documentações viciosas, não fomos para a feira pública pegar assinatura, certo? De feirante e botando na justiça com 600 assinaturas dizendo que era bombeiro civil sem ser. Inclusive com os CPFs todos adulterados, né? CPF sem números, faltando números. Gente, pelo amor de Deus. Aí você pega 10 números de bombeiro e pega 400 e tarará de pessoas de rua, botando bombeiro fardado em meio de feira para pegar assinatura na feira de Olinda, na feira de Vitória de Santo Antão. Então isso para mim é um absurdo, isso para mim é um descaso, isso para mim é prostituição da categoria. É prostituição. A nossa categoria vem sendo vendida aqui no estado de Pernambuco deliberadamente. Siciliano, a gente tem pessoas, Siciliano, que receberam 3 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil, em nome da categoria. E nunca esse dinheiro foi empregado na categoria. Então, hoje, o sindicato está trazendo moralidade. Pode falar. Posso botar um pouquinho mais de lenha? Botar um pouquinho mais de lenha, que eu sou desses. Bora lá. Eu fiquei muito triste, tá? Meu amigo Ricardo que não me deixa aqui. Eu estou me mudando direto de local, gente, porque eu estou carregando o celular aos poucos, porque realmente eu cheguei em casa, o meu não pegou e eu estou usando da minha esposa que estava descarregado. É para não gastar uma tomada só, ele fica mudando de lugar para carregar um pouquinho cada tomada. Então, assim, o Ricardo, ele testemunha, nós em determinada situação, fomos procurados por uma pessoa, né, e fizemos uma reunião com essa pessoa, da classe política. E quando nós chegamos, essa pessoa ficou pasma, ficou bestificada, porque a primeira vez ela tinha sido procurada por um grupo de pessoas, não estava interagindo com um grupo de pessoas que não chegou esticando a mão. A frase que ela não recebeu, que ela não ouviu para início de conversa foi: nós precisamos de. E isso fez com que ela achasse estranho aquela comunicação. E ela citou isso, ela disse: rapaz, vários grupos de bombeiros civis já me procuraram, e todas as vezes que me procuraram, sempre era: estou precisando de tanto, estou precisando de... Então, a gente tem que parar com isso dentro da nossa categoria aqui em Pernambuco. Político não é caixa eletrônico de instituição, não. Político não é para dar dinheiro. A instituição político é para investir na categoria. E toda instituição tem que ter essa responsabilidade de que o dinheiro público que, porventura, chegue através de doação, de projeto, do que for, ele é para ser reinvestido na categoria. E não para ser embolsado por uma determinada diretoria, por uns poucos daquela categoria. Eu acho que o Ricardo quer falar. Quero sim pegar a deixa de Douglas aí, que as palavras felizes de Ezequiel, né? Gostaria de dizer a mesmo muita gente aí que conhece os bombeiros civis do estado de Pernambuco e as pouquíssimas lideranças que trabalham de forma correta, que nós não estamos à venda para nada, não. Viu? Nós temos um preço muito alto, que é um aprendizado que nossos pais deixaram para a gente, que é a nossa palavra, a nossa honra. Não é? E isso não tem preço não, minha gente.
Já fui procurado por alguns querendo me comprar. Posso dizer a vocês isso, viu? Douglas sabe muito bem disso, né, Douglas? Já tentaram nos comprar. Mas vou passar para vocês uma coisa muito boa, bombeiros civis do estado de Pernambuco. Muitas vezes. Nós temos palavra, nós temos um nome, e esse nome, Andrade, é muito pesado. O nome Douglas Nascimento é mais pesado ainda, sabe por quê? Porque somos muito corretos no que a gente faz. A gente faz com bastante carinho, sabe, Ezequiel? Você me conhece muito bem, que a gente começou um trabalho junto, depois a gente se separou, cada um fazendo um trabalho diferente, mas que hoje a gente vê que é das formas corretas. A gente nunca precisou fazer da forma incorreta para um trabalho crescer. O que é necessário hoje, Ceciliano, no estado de Pernambuco, é termos nomes que honrem o nome de bombeiro civil. E eu digo a você que são poucos, viu? São poucos. Mas eu amo esse homem que está aqui em cima, que é Douglas Nascimento, que é um dos meus instrutores. Tenho orgulho de ter um instrutor como ele. Tenho orgulho de ter Alisson. Viu, Alisson? Grande amigo, grande profissional e que honra o nome Bombeiro Civil aqui no estado de Pernambuco. Você é uma honra para a gente, Alisson. Ter você aqui no nosso estado é honra de poucos, sabe? Porque temos grandes nomes, mas não fazem tanto como você faz. E eu acho que está faltando exatamente isso, gente. Ter pessoas com vergonha na cara de querer fazer a coisa certa no momento certo. Agradeço muito, Ceciliano, pelo que você tem feito pelo Bombeiro Civil no estado de Pernambuco e no Brasil. E pode ter certeza que aqui, pelo menos aqui, nesse momento, as pessoas que estão aqui com você são pessoas que pensam no Bombeiro Civil e que querem fazer a coisa diferente no estado de Pernambuco. Quando a gente assumiu o trabalho, tanto na frente parlamentar, com bastante carinho, como a gente tem feito o trabalho na Associação de Bombeiros Civis de Olinda, também ajudando diretamente o Sindicato de Bombeiros Civis do estado de Pernambuco, a gente pensou em crescimento, certo? Está na hora, e eu falei essa palavra na nossa reunião de aniversário da associação. Vou expressar para todos que estão aqui, inclusive a todos da Frente Parlamentar que estão nesse momento, e da União de Bombeiros Civis do Brasil, que estão nesse momento nos escutando, que está na hora da gente começar do zero. Do zero. Se tem aquele bombeiro civil que tem vergonha na cara e quer fazer a coisa diferente, e quer fazer com bastante ímpeto, mostrar que realmente veio para modificar, faça como o Alisson, não é? Vai estudar, vai crescer. Não tenha vergonha de dizer, caramba, eu não tenho o segundo grau completo, poxa, eu queria tanto modificar minha estrutura, dar um pouco melhor do meu trabalho para ter um retorno financeiro para minha família. Eu quero que meu filho, minha filha tenha coragem de dizer, meu pai, é uma honra ter meu pai como pai. Sabe? Hoje, os nossos pais na associação e também no nosso trabalho. Eu vou intervir na sua fala. Eu preciso intervir, tá? Talvez você não tenha visto, mas a sua filha participou dos comentários e ela disse isso sim. Quando você lê os comentários, você vai ver que isso aí você não vai ter orgulho, você já tem. Sua filha fez esse comentário sim, tá? Parabéns. Pode continuar, meu irmão. Que bom, isso aí é um orgulho para mim ter a filha que eu tenho e o filho que eu tenho. Mas mais orgulhoso eu ficarei quando eu ver o meu Pernambuco, que eu amo diferente. A minha Olinda, que eu amo diferente. E eu falo isso com bastante carinho, gente. Eu quero ver meu estado diferente. Era isso que eu queria falar para vocês. Ezequiel, você quer complementar ainda alguma coisa? Quer complementar? Complementar. Deixa eu complementar. Fica à Rapidinho. vontade. Não, fica à vontade. Então, gente, tem todas essas questões hoje acontecendo dentro do estado de Pernambuco, ao qual foi apresentada.
O trabalho do sindicato hoje, a gente está tentando moralizar a categoria. Na realidade, precisamos moralizar a categoria, tendo em vista uma determinada reunião em 2019, ao qual eu fui até o comando militar. Você lembra disso, Douglas? Eu falei para você e falei para os demais mais próximos, que ao chegar na frente do comandante do Corpo de Bombeiro Militar, ele disse: organize a sua casa. Para vocês cobrar, vocês precisam organizar. Então, hoje, é isso que o sindicato está tentando fazer, trazer moralidade. Porque trazendo essa moralidade, vem junto empregabilidade, vem junto respeito, vem junto tudo de bom para a categoria. Hoje a gente implantou, Ceciliano, aqui no estado, a gente começou a colocar para os bombeiros civis, através do sindicato, que é a representação da categoria, colocar o cadastramento dos profissionais, tanto instrutores, escolas e profissionais, certo? Porque quem ia fazer isso era o bombeiro militar aqui dentro do estado. Porém, eles não tiveram mais o interesse, mas a gente precisa desse cadastramento, a gente precisa saber quem realmente é aquilo que determina, que diz ser. As escolas realmente que não são fundo de quintais, que realmente estão ensinando realmente aquilo que é para ensinar. Isso faz parte. Aí o sindicato só trabalha só com questão de salário. Não, a gente trabalha, o sindicato também é dever do sindicato trabalhar com organização. A gente precisa de uma organização. A única organização que temos no estado de Pernambuco, né, que pode gerar essa organização são as associações e o sindicato, no momento, e agora a frente parlamentar. Mas a gente precisa imputar isso à categoria, porque traz a responsabilidade para a categoria e demonstra aos órgãos públicos que está sendo organizado a categoria, que estava solta, desculpa a expressão, feito uma boiada, certo? Sem o seu pastor, sem uma boiada desembestada, que não tem ninguém para dar um controle, né? Então, hoje se precisa disso. Então, já estamos fazendo esse cadastramento, né? Inclusive, a Alisson mandou a documentação, outros mandaram a documentação e a gente está avaliando, porque é aquela coisa, não é só dizer que tem que provar que é, né? Então, quando a gente passou isso para o Comando Militar, a Corporação do Corpo de Bombeiro Militar, fomos aplaudidos. Por quê? Porque realmente foi o que veio da palavra deles, estão tentando organizar e moralizar uma categoria que está uma bagunça. O estado de Pernambuco, quem chega aqui, bota o dedo, faz alguma coisa. Agora, faz mais da parte negativa do que da parte positiva, né? Então, o que a gente hoje está fazendo é trazendo moralidade. E acredite, pode acreditar, que até o fim da nossa gestão, ou se Deus quiser que venha outra gestão, mas que até o fim da nossa gestão a gente vai conseguir muitas coisas. Então, hoje, está sendo gerada uma nova CCT para o estado de Pernambuco, junto com a federação. Um ganho para a categoria extraordinário, que nunca teve isso dentro da categoria, certo? Do estado de Pernambuco. Hoje, associações, sindicato, frente parlamentar, trabalhando unidos, com um só pensamento, um só intuito, para quê? Crescimento da categoria. É isso que está acontecendo. Basta a categoria hoje abrir os seus olhos. Quer crescer, meu amigo? Vem com a gente. Quer ficar aí na derrota? Quer ficar aí na inércia? Continua fazendo o que você está fazendo. Partindo individualmente, tentando fazer algo que não vai conseguir. E aí vai continuar na mesmice por mais 10 longos anos. Mais uma década, mais um centenário. E aí a gente não anda. O nosso estado é o estado que menos tem desenvolvimento da categoria. Por quê? É por culpa de quem? Hoje não é por culpa de falta de representação, não. É falta de representação? Não é. Olha aí, ó, associação, olha aí, ó, frente parlamentar, olha o sindicato, olha aí o nosso amigo Alisson ajudando, apoiando o máximo que pode. Então,
Temos que ter isso, gente. Então, falo para todos os estados de Pernambuco, precisamos, sim, de colocar a mão na consciência e dar realmente legalidade a quem procura trabalhar por vocês. Esse é o fim da minha frase. Douglas, com você, meu amigo. É só para não perder o fio da meada que eu queria fazer um comentário em cima do seu. Não é a falta de representação. É só para não perder o fio da meada que eu quero fazer um comentário em cima do seu. Não é um problema de representação, certo? O problema são as representações erradas. Aquelas pessoas que se levantam falsamente para liderar a categoria, mas que visam apenas ônus para si. A categoria ela não podia reagir diferente do que ela reage hoje aqui em Pernambuco. Foram uma década de submissão. Foi uma década de quedas após quedas. De fulano que se levanta como representação, dono do grupamento não sei o que, dá uma rasteira na categoria e leva 5 mil para cá. Fulano que chega ali, diz que é líder de não sei de quê, dá outra rasteira, leva 6. Outro fulano leva 8. Outro fulano leva 15. E a categoria? E o desenvolvimento? Então, é natural que a categoria ela esteja ressabiada, que ela esteja desconfiada. Isaquiel Silva não é a tábua de salvação. Ricardo Andrade e Douglas Nascimento não são a tábua de salvação. Alisson Ferreira não é a tábua de salvação. Tampouco Ceciliano Júnior. Mas eu trabalho em conjunto de toda essa estrutura que vai fazer o que você falou, moralizando com os trabalhos prestados, com os bons serviços prestados, a gente vai trazer a categoria para o nosso lado, não porque nos levantamos como lideranças, mas porque mostramos verdadeiramente que a nossa causa é uma causa legítima, é uma causa de lutar por essa categoria, é uma causa de dar o espaço que ela precisa e que ela merece. Tá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer com que o bombeiro civil ele se veja, ele se sinta e ele tenha orgulho de ser bombeiro civil. E não aquele sentimento que, infelizmente, eu já presenciei, o cara botar na camisa bombeiro, porque ele tinha vergonha de botar bombeiro civil e servir de chacota em determinados lugares. Então, amigos, eu vejo que é dada uma largada, são novos tempos para a categoria de bombeiro civil, e eu fico muito feliz, mas muito feliz que eu esteja nessa luta ao lado de vocês. Tá? Muito feliz mesmo que eu esteja nessa luta ao lado de vocês.